Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. No final do capítulo, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós chegamos a uma parte em que o autor aos Efésios revelará como podemos viver a vocação de ser igreja na família. E ele vai começar pelo relacionamento conjugal. Bom, eu quero fazer uma ponte do que temos falado até aqui para esse momento. Então, você mantenha a sua Bíblia aberta, já leremos o texto. Mas como já afirmamos, parece claro que Paulo, no verso 21, tanto conclui seu raciocínio nos versos anteriores, como estabelece uma transição para o que está por vir, dando assim continuidade em sua palavra. A conclusão de seu raciocínio no texto é confirmada, como nós já vimos por vários domingos, pela amarração gramatical, além da conclusão lógica do conteúdo exposto. Quando nós olhamos o conteúdo, entendemos isto claramente. Percebemos que no verso 21, Paulo está concluindo, na sequência de seus argumentos, a sua palavra acerca do controle do Espírito Santo. Já o aspecto transitivo é percebido no raciocínio seguido. A partir do verso 22, indo até o início do capítulo 6. Aliás, até parte, eu diria quase metade do capítulo 6. Então essa continuidade vai do verso 22 do capítulo 5 até metade do capítulo 6. É como se Paulo desejasse esticar sua palavra acerca da sujeição mútua, mostrando como isso se dá em algumas áreas de nossas relações. E então, não sem motivo, ele começa pela relação conjugal. Não sem motivo. Quais possíveis razões, pense, quais possíveis razões ele teria para iniciar pela relação conjugal? Ele está falando de sujeição mútua, sujeição de ambas as partes. E ele quer exemplificar isso. Ele afirma, ele conclui a sessão anterior dizendo que a sujeição mútua é resultado, efeito do controle do Espírito Santo, assim como dar graças, assim como louvar ao Senhor, através do culto e através de tudo que sai de nossa boca. Ele está afirmando, ele afirmou isso. Agora ele quer exemplificar esta questão específica da sujeição. E ele vai abordar a sujeição em algumas áreas, não só na área familiar. Mas ele começa pela área familiar e começa pela relação conjugal. Quais seriam algumas razões para isso? Eu pensei em algumas imediatas razões para isso. Veja, ser a prioritária relação. Se estamos falando de relacionamento, se estamos falando de sujeição, qual é a prioritária relação que existe na vida? O casamento. A relação conjugal. Além disso, por ser a de maior dinamismo e expansão. Quando falamos de relacionamento, qual é o relacionamento que tem maior dinamismo? Quer dizer, que está constantemente se relacionando. Veja, você tem relacionamento com provavelmente muitas pessoas. Se você tem o seu trabalho, você quase todo dia, por um período
um bom período do dia, você está se relacionando com alguém no seu trabalho ou com algumas pessoas no seu trabalho. Ok? Então, pensando nisso, talvez você poderia afirmar, olha, se eu fizer a conta, talvez eu chegue perto ou até ultrapasse o tempo de relacionamento com o meu colega de trabalho, com o meu chefe, com o meu subordinado, do que com o meu cônjuge. Mas você não dorme com o seu colega de trabalho. Pelo menos não deve. A não ser alguns como eu. Não é verdade? Você não acorda e dorme e tem que lidar final de semana e em outros momentos, inclusive nas suas férias, com outras pessoas. Você tem isso através do relacionamento conjugal. É lá que você tem todo o planejamento e a vivência especial para a sua vida. É o que você acaba determinando as coisas. É lá que você, às vezes, inclusive, recebe conforto do que acontece, inclusive, no seu trabalho. Ou na sua escola, na sua faculdade, ou em qualquer outro lugar. Então, é o relacionamento conjugal de maior dinamismo e expansão. E uma outra razão por ser pré-requisito para outras áreas. Vamos falar sobre isso um pouco na próxima mensagem sobre esse texto. O relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, e dentro do familiar, o relacionamento conjugal é pré-requisito para outros relacionamentos, inclusive para a igreja. A própria palavra de Deus estabelece a relação conjugal como modelo para a relação, por exemplo, como eu disse ontem no jantar, da igreja para com Cristo, ou de Cristo para com a igreja. A realidade é que Paulo começa pelas relações familiares, iniciando com a conjugal e se estendendo a relação entre pais e filhos, e só então depois ele trata de outra área de relacionamento. Apesar de estabelecer aplicações específicas, primeiro às esposas, depois aos maridos e então aos pais, eu quero chamar a sua atenção porque faz-se necessário que todos prestem total atenção ao conteúdo compartilhado por Paulo, aprendendo ao máximo, pois são todos afetados por essas relações, sem exceção. Todos são afetados. Então, apesar desta ênfase, ora falando à mulher como esposa, ora falando ao homem como marido, ora falando aos pais, ao homem e à mulher como pais, e ora falando aos filhos. Isto diz respeito a todos nós. E serve, inclusive, como ensinamento e como exemplo de sujeição, porque o assunto aqui é sujeição. Nós vamos então à primeira aplicação que Paulo faz. Nós pregaremos 2 mensagens acerca desta aplicação. Hoje, e se o Senhor permitir, no próximo domingo não, mas na próxima oportunidade. Eu quero falar sobre a sujeição a Jesus Cristo como esposa. Então, mulheres, prepare o coração. Tá bom? É para todos nós, homens, prestem muita atenção. Muita atenção. Filhos, atentai para o que o Senhor diz. E não somente filhos no sentido de que um dia você vai ser marido, ou esposa, ou pai, ou mãe. Não, mas olhando agora, entendendo agora essa realidade. Então prestem todos atenção, mas mulheres, preparem o coração para receber com carinho aquilo que eu vou falar. Tá bom? Não é pessoal. E eu não estou antecipando dizendo que vai ser ruim. Mas é porque quando a gente vai falar assim, especialmente as mulheres como esposa,
às vezes primeiro pensamento que vem à mente, promovido não sei por quem, é: lá vem um homem falar à mulher. E é claro que ele vai puxar a brasa para si, né? Para o lado masculino. Mas nós não estamos falando disso. Então eu quero falar sobre a sujeição a Jesus Cristo como esposa. E isto porque é exatamente o que Paulo faz aqui. É a ordem que Paulo estabelece. Então veja aí a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versos 22 a 24. Diz assim, e aí você acompanhe na sua versão: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Este é um dos textos mais combatidos ao longo da história pelas mulheres, tanto objetiva como subjetivamente. Objetivamente, quando lido e rejeitado. Quando tentado ser interpretado em forma imprópria para dar espaço ao que está no coração. Então a pessoa lê, ouve e objetivamente rejeita. Não, isso não é para mim. As razões são muitas, mas a pessoa chega à conclusão de que aquilo não se aplica a ela. Não lhe diz respeito. Subjetivamente é quando entendido, quando o texto é entendido como exortação do Senhor, porém não é vivido em sua plenitude, criando dificuldades por muitas razões. Então, veja a diferença. Esse texto pode ser combatido por rejeição, por não aceitação consciente, ou ele pode ser combatido sendo entendido como palavra de Deus. Nesse sentido, vamos prestar atenção, mas junto ao que Deus fala, se coloca outras coisas, ou, por ignorância talvez, faz-se uma leitura do texto, uma interpretação do texto errônea, e isso afeta a maneira como a pessoa olha o texto, a maneira como a pessoa recebe a mensagem que vem do texto. Algo que ajuda na receptividade ao texto é a compreensão de que a sujeição não é ao marido, mas sim a Cristo. O que seria óbvio, porque Cristo é o nosso Senhor. Não é verdade isso? Olha o que cantamos esta noite. Olha o que já lemos e estudamos até aqui. Quantas vezes agimos pela fala, ou não, incoerentemente ao professar a Jesus como Senhor, mas rejeitando suas ordens. Como Ele é Senhor se não o obedecemos? Lembre-se de que Jesus Cristo já questionara esta incoerência. E eu quero relembrar vocês aqui, usando o projetor, de alguns versos, ok? Para refrescar nossa memória. Vamos lá, alguns versos. João 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Palavras de Jesus Cristo. Mateus 7,21, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Já parou para, em algum dia, em algum momento, já parou para refletir sobre o que esse texto afirma? Dá uma olhada no texto. Olhe para o texto. Olha a afirmação que ele faz, que Jesus Cristo faz. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas somente o que faz a vontade de meu Pai. João 15:14, vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. 1 João 3:24, agora é o apóstolo escrevendo, todos aqueles que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Um outro apóstolo e último texto, vamos lá, Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11, Paulo escreveu, por isso Deus também o exaltou, falando de Jesus Cristo, o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos inúmeros textos assim nas Escrituras. E aí nós voltamos à questão, como Ele é Senhor, se não obedecemos? Então, e pelos próprios textos, podemos então afirmar que Jesus Cristo se torna de fato Senhor de alguém, quando este alguém se sujeita a Ele. Ouve, aprende e segue. E obedece. Pois bem, hoje eu quero considerar então as razões, vamos lá, pode clicar, as razões dificultadoras para a sujeição. E aí a minha palavra direta a todos, mas de maneira especial e carinhosa às mulheres, neste e na próxima pregação. Dentro do raciocínio desenvolvido por Paulo em sua carta aos Efésios, a rejeição objetiva ou subjetiva, não importa, a rejeição a esta sujeição evidencia um viver incoerente à vocação recebida. Lembre-se do que ele escreveu no capítulo 4, verso 1. Olha lá o capítulo 4, verso 1, na sua Bíblia. O que está escrito aí, no capítulo 4, verso 1? É um dos textos que nós temos que gravar em nossa mente. Diego, leia aí para nós, bem alto. Então, lembrado disso, ele começa a última sessão da sua carta, a segunda e última sessão de sua carta, chamando a atenção que se somos salvos, recebemos uma vocação, e nosso viver tem de ser coerente com esta vocação. Então, rejeitar ou criar dificuldade para submeter-se ao Senhor é incoerente à vocação que recebemos. Nós temos que viver em coerência com a vocação que recebemos. Então eu quero compartilhar algumas razões que dificultam a sujeição. Quando nós olhamos para, a partir das Escrituras, olhamos para a vida, para aquilo que tem acontecido ao longo dos anos, ao longo dos tempos. E eu quero destacar aqui estas razões. A primeira razão, pode colocar, é essa: ter o marido como referencial. Esta é a primeira razão. E isto de maneira negativa. Especialmente de maneira negativa. Paulo diz: esposas, cada uma de vós, respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas a quem? Ao Senhor. Então, considerando a lógica do Espírito Santo,
através do apóstolo, porque entendemos que o apóstolo Paulo escreveu esta carta guiado pelo Espírito Santo. Então, entendendo essa lógica do Espírito Santo, a mulher deve ter Cristo como referencial. Deve pensar nele, deve pensar por ele e para ele, pensando em Cristo, quanto à sujeição na relação conjugal. Não no marido, mas em Cristo. Esta é a principal razão, irmãos e irmãs, esta tem se mostrado como a principal razão dificultadora, nesse sentido subjetiva, de render-se a esta sujeição. Muitas mulheres consideram o marido como referencial. Logo, a sujeição é compreendida como por merecimento. Se ele merece, tudo é facilitado. Se não merece, tudo é prejudicado. E aí, veja, qual é o problema com isso? Eu quero apresentar aqui pelo menos 2 problemas nessa opção, nessa visão, quanto a definir a sujeição ou o próprio respeito. O primeiro problema é que o padrão do que seria ideal acaba sendo determinado pela própria pessoa, nesse caso a esposa. Às vezes com a ajuda de outras pessoas, de outras influências, como os pais, como as amigas, como o próprio sistema, que Paulo tanto ataca, o sistema mundano. Perceba então o engano, pois parte-se da ideia, veja, entenda, parte-se da ideia de que o marido é o referencial, aquilo que ele faz, aquilo que é observado por ela, na sua vida, na vida dele, na sua prática, na sua correspondência a ela. Então parte-se da ideia de que o marido é o referencial que determina a sujeição da esposa, porém, na realidade, ela determina o referencial em conformidade com o que acha ser ideal. Inconscientemente, isso se dá em 2 esferas. A primeira, a esfera superficial, em que ela mesma se torna o seu referencial, ela determina, ela olha o que ela acha que é bom, o que ela acha que é ruim, o que lhe é agradável, o que lhe é desagradável, o que ela concorda ou o que ela discorda, e de acordo com esse padrão, ela então toma a sua decisão, baseado na observação de seu marido, ela toma a decisão se ele agiu de acordo com, de uma forma facilitadora para ela respeitá-lo, para ela se sujeitar, ou não. E essa é uma forma superficial, é quando se diz respeito a ela. Mas como nós temos estudado, nessa carta, de maneira especial, a mais profunda forma é em que a natureza pecaminosa determina o referencial, pois se a pessoa não está sendo direcionada pelo Espírito Santo, ela então está sendo influenciada pelos desejos plantados em seu coração. Nós já vimos isso aqui algumas vezes. Ou um ou outro. Não há autonomia, lembre-se disso. Não há um momento na sua vida, mulher. E a mesma coisa que eu lhe digo também pode ser direcionado ao homem. Veja, não há na sua vida nenhum momento, à luz das Escrituras, ok? Não à luz do que qualquer outra pessoa afirma. À luz das Escrituras, não há nenhum segundo em sua vida que você age, pensa, sente, fala e age autonomamente. Só você. Sem nenhuma influência. Nada. Você, como um quadro em branco.
estabelece as coisas e toma suas decisões. À luz das Escrituras, isso não existe para ninguém, nem para a mulher, nem para o homem. Ou a pessoa é influenciada, há duas grandes influências, ou ela é influenciada por Deus através do Espírito Santo por meio do Evangelho, ou ela é influenciada pela natureza pecaminosa por meio de vários conteúdos, várias origens, que são usados como instrumentos, mais uma coisa ou outra. E os pensamentos, os sentimentos e as ações e as palavras fluem destas influências. Então veja o que acontece. Se o marido é calmo, tranquilo, contemplativo, a natureza pecaminosa, às vezes, planta o ideal de um marido ativo, enérgico. Se o marido é atuante, enérgico, a natureza pecaminosa, às vezes, planta-se o ideal de um marido passivo. E em qualquer que seja o formato, a insatisfação será o resultado, impulsionando a achar que a grama da vizinha é mais verde. E eu não estou aqui discutindo acerca dos homens. Pode esperar que vai ter a vez deles. Certo? Não estou discutindo aqui se eles têm parte nisso. Certamente têm. Parênteses. Pronto, acabou. Falei dos homens. Vamos voltar para as mulheres. Não tenha dúvida disso, né? Mas a verdade é que quando a mulher, consciente ou inconscientemente, guiado pelas influências, movida pelas influências, quando ela determina o seu respeito ou a sua sujeição ao próprio Senhor e o seu respeito ao marido baseado no seu marido, ela tem um problema. A começar pelo fato de que o seu marido é pecador, não é perfeito. Certamente errará. Certamente vai decepcionar em algum momento, ou em muitos momentos, e em alguma área ou várias áreas. Mas alguma coisa vai acontecer, porque ele é ser humano. Isso não desculpa. Mas isso é uma realidade. E o grande problema é este, que nós acabamos de exemplificar. Quando ela coloca o seu marido, ou aquilo que ele é e faz, como referência para a sua reação, esta forma é contaminada pelo que está no seu coração, no seu próprio coração, no coração da mulher. O outro problema, que nós já temos repetido aqui em vários momentos, o outro problema dessa opção de olhar o marido como referencial para tomar então a decisão do respeito ou da sujeição, é que isso não é amor. E dificulta a pessoa de experimentar o amor. Isso não é amor. Fazer o que se deve, movida pelo merecimento, impõe o conceito de troca. Essa que é a realidade. Se ele age adequadamente, então ele merece. Então eu vou reagir do jeito que se espera. Se ele age erroneamente, ele não merece. Então eu não vou agir do jeito que se espera. Ou do jeito que ele espera, ou que outras pessoas esperam. Eu vou agir do jeito que eu acho que é certo, porque ele não merece. E é interessante isso, porque tanto de um lado como de outro, quando nós vamos aconselhar pessoas que estão com dificuldades, é comum as pessoas imediatamente, ou então cuidadosamente, em algum momento crucial, colocar como razão ou como desculpa o erro do outro, não o seu. E às vezes há alguns humildes, né? Sabe como é que é humilde? Ele começa assim, olha, eu quero começar dizendo o seguinte, o problema é meu.
eu sou o errado. O erro está comigo. Aí o conselheiro se ajeita na cadeira. Fala, rapaz, vem que coisa, olha que maravilha. Não vou ter trabalho com isso aqui, né? E aí, vamos lá, então, sim, pode continuar. Aí quando a conversa continua, logo depois, a palavra é acerca da outra pessoa. E aí começa. Ué, mas o erro não é seu? Então vamos falar de você? Não, o problema, na verdade, está no outro. É só uma maneira de começar a conversa. Isso não é amor. Amar é dar ao outro o que o outro realmente precisa, na perspectiva de Deus, sem esperar algo em troca. Quando nós definimos a nossa postura, adequada ou não, submissa ou não, baseada no que o outro faz, nós estamos estabelecendo o conceito de troca. Isso não é amar. E a gente não experimenta o que é amor, quando assim o fazemos. Então esta é uma razão muito comum. Vamos para a segunda razão dificultadora para a sujeição. Ter a si mesma como referencial, isso de maneira objetiva. Né? Você percebe que essa segunda já está, em parte, inclusa na primeira. Mas agora de maneira objetiva. Esta é outra razão, nos dias atuais, agora de forma objetiva, tem sido padrão para a maneira da mulher, ou tem tentado ser o padrão para a maneira da mulher olhar e lidar em suas relações, de maneira especial com o marido. Eu vou usar como exemplo o movimento feminista, ok? Então, nos dias atuais, tem sido o padrão feminista imposto em sua releitura sobre todas as coisas, inclusive sobre a Bíblia, tendo o próprio coração da mulher como referencial. E diante do movimento, eu faço a pergunta antes de continuar. Diante do movimento feminista, assim como de qualquer outro movimento, com sua filosofia e ritmo, como deve se posicionar o salvo? Pense. Eu vou repetir. Diante do movimento feminista, assim como qualquer outro movimento, não é só o feminista, estamos usando ele como exemplo agora, porque estamos falando das mulheres. Então, diante do movimento feminista, com sua filosofia e ritmo, como deve se posicionar o salvo? Como deve reagir a mulher que recebeu salvação e que possui a vocação de ser igreja? Como deve? Eu acho interessante quando vejo este debate ou alguma fala e debate acerca desses movimentos diversos, dentre esses, ultimamente, o movimento feminista, e vejo muita gente que é igreja ou que parece ser igreja nessa discussão como se tivera que considerar alguma coisa de real valor nesses movimentos, ignorando que ela tem, as pessoas, nós temos um referencial definido. E é através deste referencial definido que nós devemos fazer a leitura de qualquer coisa, inclusive de qualquer movimento. Não é o movimento que nos leva a ler a Bíblia. Não é o movimento que nos leva a ler ou reler o Evangelho, mas é o Evangelho que nos faz ler qualquer movimento. É simples, não é complicado. A gente que complica. Aquelas mulheres que são do Senhor, nesta questão, se aplica o que Paulo escreveu sobre a coerência de nossa vocação. Eu vou ler para vocês o que está no capítulo 4, versos 17 e 20, na minha versão. Eu vos afirmo e no Senhor insisto,
para que não mais vivais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento do seu coração. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes de Cristo. Percebe o que Paulo, estamos relembrando o que já vimos. Paulo, depois de afirmar que nós devemos viver coerentemente com a vocação que recebemos, ele se volta para o salvo e diz: diante disso, portanto, eu também vos exorto, vocês não podem mais viver como vivem ainda aqueles que não foram salvos, que não receberam a salvação e que não receberam a vocação e que não precisam viver coerentemente com esta vocação por meio do Evangelho. Então, vocês não podem mais viver desta forma. Eles não têm condições de entender o Evangelho por causa da sua ignorância e por causa do embrutecimento, do enrijecimento do coração deles. Mas vós recebestes a Cristo. Isso muda tudo. Absolutamente tudo. Como consideramos no domingo passado, na mensagem, quem é o seu referencial? Com quem você faz parceria para viver? Com a natureza pecaminosa ou com o Espírito Santo? Veja, na prática, a definição da parceria, e Paulo vai nos mostrando nesses exemplos agora, na prática, a definição da parceria é através do senhorio ao qual nos sujeitamos. E isso fica ainda mais claro quando nós olhamos para o verso 22, fica ainda mais claro quando entendemos que tal sujeição, a sujeição a que Paulo se refere, implica em abrir mão dos direitos. Que coisa, isso vai de encontro, contrário ao nosso tempo, à filosofia desse tempo. Aí está a igreja sendo diferente. Aí está a igreja impactando com a diferença. O mundo inteiro, nos seus movimentos, forma e influencia as pessoas dizendo que elas têm direitos. E elas têm de viver e fazer suas escolhas baseadas em seus direitos. O que faz as pessoas olhar para o eu, para o particular. E o Evangelho chega e diz: não, em Cristo o nosso direito está no Senhor. Naquilo que o Senhor determina. Eu quero relembrá-los que quando estudamos Efésios 4, 25 ao capítulo 5, verso 1, nós vimos que em Cristo os direitos e liberdades estão associados ao que Deus determina para nós como Senhor soberano. Pois nós somos seus servos. Nós vimos que não podemos viver como vivem os não salvos, que não possuem a vocação de ser igreja. E como consequência disto, nós somos exortados a viver em meio a um padrão. E um padrão determinado por Deus. Existe um padrão, e esse padrão quem determina é Deus. Então Paulo, guiado pelo Espírito Santo, afirma: esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. A ação esperada é o respeito ao marido por meio da submissão ao Senhor. Consegue entender? O referencial é o Senhor. Não é o marido. Assim também como não é a própria pessoa, a própria mulher, a própria esposa. Assim também, nem falamos disso aqui, porque isso virá mais tarde, no texto de Paulo, como também o referencial, que aparentemente não tem nada a ver com a relação conjugal, mas na prática tem muita influência. O referencial também não são os filhos.
aos quais muita gente afirma que é a razão de seu viver, a razão da sua vida. O referencial é o Senhor, por meio do Evangelho. E aí eu quero concluir com uma terceira razão dificultadora para a sujeição. Essa é mais antiga, presente em toda a Bíblia. Ter a inclinação de desejar o que não lhe diz respeito. E eu vou relembrar você, mulher, esposa, do que o Senhor fala, então não fique com raiva de mim. Certo? Porque tudo que eu estou dizendo é comprovado nas Escrituras, é o Senhor falando. E você não vai ficar com raiva do Senhor, né? É claro que não. Não vai ficar com raiva do Senhor. Pois bem, ter a inclinação de desejar o que não lhe diz respeito. Assim que o pecado foi inaugurado pela desobediência humana, o Criador deixou claro a sua consequência para a relação conjugal. Então lá em Gênesis capítulo 3, verso 16, se você quiser acompanhar a leitura deste verso, até porque está um pouquinho diferente, e você vai perceber que a minha versão é mais conclusiva, inclusiva e conclusiva. Veja o que o Criador falou para a mulher, a partir do momento em que o pecado foi inaugurado na relação humana. Gênesis 3, verso 16. Algum tempo atrás nós pregamos isso, né? Então, relembrando. Diz assim: para a mulher sentenciou o Senhor. Veja, sentenciou. Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. E aí, preste atenção agora nessa parte. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. É interessante esta versão, porque é exatamente o que diz no original. Seguirás tentando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Como consequência da ação de sua natureza, que se tornou pecaminosa, ela se inclinaria para a função que não lhe foi dada e se tornaria questionadora da liderança de seu marido. Naturalmente questionadora. Porque ela se voltaria a Deus dizendo que isso aconteceria. O que era harmonioso não seria mais. Porque o pecado agora foi instaurado. Então ele diz, olha, a partir de agora o que vai acontecer é isso. De diversas maneiras, mas o que vai acontecer é isso. A inclinação da mulher será voltar-se para aquilo que diz respeito ao homem, que Deus determinou para ele. E por sua vez, Deus afirma, o que o homem vai fazer é oprimir a mulher. Afirmação do Senhor. A mulher passou a ter dificuldade para sujeitar-se. E aí vamos usar a exatidão do texto. A mulher passou a exigir seus direitos conforme sua visão particular. E nós vivemos numa época em que isso faz parte do pensamento comum da sociedade. Muitos, diversos grupos, seja minoria ou maioria, e cada um exigindo os seus direitos. E se não está contente, monta um outro grupinho com seus direitos, e pode dividir em outro com seus direitos, e inclusive, é assim que às vezes acontece divisões na igreja, e inclusive novas denominações. Isso está no coração da raça humana, por causa do pecado. E tudo isso formaria em seu coração uma resistência em respeitá-lo, em ajudá-lo, conforme o motivo de sua criação. Qual é o motivo da sua criação?
que o Senhor diz na palavra. Gênesis 2:18 diz: não é bom que o homem, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. E partindo exatamente desta referência, é que Paulo afirma no verso 23 de Efésios capítulo 5, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Vamos entender isso melhor na próxima mensagem. Eu quero dedicar um tempo maior a isso, a essa parte do texto na outra mensagem. Mas eu estou chamando a sua atenção para a realidade do que o Senhor estabeleceu logo no início da raça humana e registrou logo no início de sua revelação. A partir do pecado, por causa do pecado, a inclinação da mulher seria dificultada de submeter-se ao Senhor, sujeitando-se e respeitando ao seu marido. Isso é fruto do pecado. Pois bem, é como se o Senhor em sua palavra dissesse: você, movida por sua natureza, será levada a resistir. Movida pela leitura particular de seus direitos. Mas, no controle do Espírito Santo, movida por sua submissão a Cristo, respeite a seu marido. Eu vou repetir para você, ok? Porque nós estamos na conclusão do que Paulo está afirmando. É como se o Senhor dissesse: você, mulher, esposa, movida por sua natureza, então atente-se para a sua natureza. Atente-se para os pensamentos que surgem em sua mente. Atente-se para as razões que lhe brotam no coração. Atente-se para os direitos que pulam, às vezes como pipoca, revelando que lá estão e que não estão sendo considerados. O Senhor diz: você, movida por sua natureza, será levada a resistir por meio da leitura particular de seus direitos. Mas, aí vem a contrapartida. No controle do Espírito Santo, movida por sua submissão a Cristo. A submissão é a Cristo. Respeite a seu marido. Ajude-o a ser um homem melhor. Porque esta, inclusive, foi a função que lhe foi dada. Ou parte da função. Ajude-o no seu aprimoramento, ao invés de reclamar somente. Esposa, você tem amado seu Senhor e se esforçado em adorá-lo no respeito a seu marido? É você que tem que responder ao Senhor. Você tem amado a seu Senhor. Quem é seu Senhor? Quem é seu Senhor, mulheres? Jesus Cristo. Você tem amado a seu Senhor e se esforçado em adorar o seu Senhor no respeito a seu marido? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Preste atenção agora. Preste atenção que estamos concluindo, mas não se deixe levar. Preste atenção. Paulo está dizendo que antes de você ser crente, antes de sua adoração como crente, como membro da igreja, antes de sua adoração na igreja e do que você faz na igreja e através dela, antes disso, isso, veja que vem antes, é prioritário para com o Senhor, na adoração. Antes disso, você adora ao Senhor como esposa,
respeitando o seu marido. Pela submissão ao Senhor, respeitando a seu marido. Como nós vimos nos versos anteriores, o controle do Espírito Santo conduz ao louvor pelo que sai da boca, também ao louvor cultual, assim como a ação de graças e a sujeição ao Senhor. Cristo é seu Senhor. Isto é revelado em seu relacionamento conjugal. O senhorio de Cristo tem sido revelado no seu relacionamento conjugal, na forma como você se relaciona com seu marido, porque em primeiro lugar é ali que o Senhor requer a adoração. Deixa eu colocar uma ordem prioritária de adoração que vai ajudar você e ao seu marido e a qualquer um. Mas vamos pensar no relacionamento conjugal, ok? Eu vou repetir isso para os homens na oportunidade. Algumas pessoas têm ouvido isso nos aconselhamentos. Vamos tentar entender uma ordem prioritária na adoração. Se estabelecêssemos à luz das Escrituras uma ordem prioritária na adoração, na verdade Deus olha para o todo, ok? Você tem sido ensinado assim, à luz do Evangelho. Mas se estabelecermos uma ordem prioritária na adoração, em primeiro lugar, em segundo, terceiro, na ordem, qual seria a primeira forma de você adorar ao Senhor, pensando na sua essência, pensando no que você é? Qual seria a primeira ordem? As pessoas não costumam pensar nisso muito, né? Por isso a pergunta, antes de falar, para despertar você a isso. A primeira ordem seria como criatura. Nós adoramos ao Senhor quando entendemos que somos criatura. Não somos produto da evolução. Deus criou. E quando eu admito isso, eu estou admitindo a existência de um Criador. E adoro ao Senhor, considerando que a sua palavra nos revela. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E no meio de sua criação, criou o Senhor o homem. Masculino e feminino os fez. Homem e mulher os criou. Não há uma terceira via na criação. E ele estabeleceu o casamento. E a partir do casamento, a família. Então, a primeira forma de adorar o Senhor é quando nós nos vemos como criatura. Porque quando nós nos vemos assim, temos um referencial, o Criador. Quem se vê como um produto da evolução, não tem referencial, porque o parente mais antigo é uma ameba. É alguém evoluído de uma ameba. E que ninguém sabe explicar quando é que nessa evolução entrou a alma, o raciocínio e assim por diante. Nós adoramos ao Senhor quando entendemos que somos criatura. Em segundo lugar, adoramos ao Senhor, você adora ao Senhor, mulher, como mulher. Entendendo que sendo criatura, você foi criada como mulher, feminina, não feminista. Isso já é invenção humana, como o machismo também o é. Mas feminina, porque Deus estabeleceu assim, uma coisa leva a outra. Então você adora ao Senhor sendo mulher, agindo como mulher, se vestindo como mulher, se relacionando como mulher, assumindo sua feminilidade. É assim que você adora ao Senhor, porque Deus lhe fez assim. Então essa é uma adoração. Em terceiro lugar, como esposa. Quando você chega a essa esfera, evidentemente. Como esposa. Em quarto lugar, como mãe. Quando se chega a essa esfera. Nessa ordem prioritária, perceba, só no quinto lugar é como alguém na igreja. Mas quando as pessoas pensam em adoração, pensam logo na igreja. Pensam no que faz na igreja. E por isso que tudo que vem antes
é relevado e deixado em segundo plano. Como se isso não afetasse em nada o que nós fazemos na igreja. E por isso tanta gente, às vezes, não consegue perceber a incoerência de estar na igreja e agir na igreja de uma maneira correta, com o agir incorreto lá fora, ou em seu relacionamento conjugal, ou em seu relacionamento com os filhos, ou com os pais, e assim por diante. Você adora ao Senhor, sendo mulher. E como esposa, você adora ao Senhor. Antes de chegar na igreja, como esposa, você adora ao Senhor, respeitando o seu marido. Cristo é seu Senhor. Isto é revelado em seu relacionamento conjugal. Feche seus olhos e responda ao Senhor. Não posso mais deixar meu coração me enganar. Pensamentos e palavras vãs querem me roubar a paz que me deste. Perturbam minha alma e sem confessar tento esconder, pois pequei. Mas o teu amor é suficiente para perdoar. Tua palavra é suficiente para ensinar. Ó Espírito Santo, me ajuda a te buscar. Usa o teu poder para me transformar. Não posso mais deixar meu coração me enganar. Pensamentos e palavras vãs querem me roubar a paz que me deste. Perturbam minha alma e sem confessar tento esconder, pois pequei. Mas o teu amor é suficiente para perdoar. Tua palavra é suficiente para ensinar. Ó Espírito Santo, me ajuda a te buscar. Usa o teu poder para me transformar. E cantarei para teu louvor, e te darei tudo que sou em amor. Andarei por teu favor, pra tua glória, ó Senhor, viverei. Pois o teu amor é suficiente para perdoar. Tua palavra é suficiente para ensinar. Ó Espírito Santo, me ajuda a te buscar. Usa o teu poder para me transformar. Usa o teu poder para me transformar. Usa o teu poder para me transformar.